Você tem dado conta de fazer tudo que você precisa fazer? Ou você tem orado para o dia ter 30 horas? A gente inicia um ano e a gente começa a pensar um pouco naquilo que tem tomado o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa energia. E a pergunta que fica: será que nós temos colocado o nosso melhor naquilo que realmente importa? Será que nós vamos dar conta de fazer aquilo que nós realmente temos que fazer? Como que nós vamos lidar com a nossa agenda? Como serão as nossas escolhas, as nossas decisões? Aonde está o nosso coração? Eu lembro de um filme de comédia do início dos anos 2000, interpretado ali, fugiu até o nome do ator, mas aquele filme Clique, que o cara tinha Adam Sandler, obrigado aqui pessoal, meus consultores de cinema. O cara tinha um controle universal, onde ele conseguia lidar com o tempo, Ele adiantava quando ele queria que algo passasse mais rápido para ele poder focar naquilo que realmente importava para ele naquele momento, que no caso dele, geralmente era o seu trabalho, E ele ia passando as outras coisas, o seu tempo em família, o seu tempo de lazer e qualquer outra coisa muito rápido para que ele pudesse focar naquilo que ele entendia era a prioridade para ele. A grande questão é que, no passar dessa história, ele olha para trás e percebe que as suas decisões e o seu foco foi equivocado. Queria falar com vocês nessa manhã sobre isso, sobre uma boa gestão da vida. O que a sabedoria bíblica tem para compartilhar conosco de maneira muito prática a respeito daquilo que deve ser as nossas prioridades, ou como nós devemos lidar com a nossa própria agenda e quais devem ser as nossas escolhas. Para tanto, eu convido você a me acompanhar na leitura da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 15 até o 21, eu vou fazer essa leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos, a gente vai ter a projeção no telão, e eu queria então que durante a semana você voltasse, revisitasse esse trecho da palavra de Deus que nos diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no momento em que ele estava preso, tem um objetivo muito específico de motivar, de encorajar a igreja a viver de uma forma digna da sua vocação cristã. Nos capítulos 4 e 5, ele vai apresentar essas práticas do viver, do se mover, do andar cristão.
a ideia de abandonar o velho homem, se despir das antigas vestes e agora viver em santidade, em amor. E esse trecho da nossa reflexão é parte desse ensino muito prático para que você tenha uma boa gestão da sua vida. Historicamente, a igreja de Éfeso estava ali localizada em uma cultura pagã marcada por muitos excessos. Uma cidade conhecida pela sua idolatria, por cultos muito estranhos. Afinal de contas, você tinha ali uma divindade atrelada a toda a questão da colheita e prosperidade. Isso se misturava com questões de imoralidade sexual dentro do ambiente cultico que era comum naquela cidade, e todo tipo de excesso e exagero era algo para lá de comum no contexto daquela cidade, marcada por essa cultura de prazeres e de idolatria. Paulo, então, está aqui chamando aqueles irmãos a uma vida contrastante àquilo que era a lógica, o comum, o costume daquela cultura. Eles são chamados a refletir a sabedoria divina, vivendo agora não mais sobre os caprichos da cultura ou sobre os desejos e suas paixões, mas debaixo da influência do Espírito, não de decisões desordenadas. Teologicamente aqui, então, esse texto apresenta esse contraste entre dois estilos de vida. Aquele que ele chama de desatento, de insensato, e aquele que é guiado pela vontade de Deus. Se a gente vai falar de uma boa gestão da vida, é importante a gente apresentar isso, de fato, como consequência de uma vida que é cheia do Espírito Santo. Nesse sentido, eu queria então que a gente refletisse da seguinte maneira: para uma boa gestão da vida, o Senhor nos chama, em primeiro lugar, a viver com discernimento. Repare o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque ainda que nós tenhamos sido alcançados pela graça, transformados pelo Espírito Santo, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o nosso coração e os nossos afetos ainda sofrem essa influência do pecado que entrou na história da humanidade, nos separando do Deus Criador e tomando conta da nossa natureza. Nós temos uma tendência na nossa natureza que muitas vezes nos impulsiona a seguir os nossos próprios desejos. É o anseio pela nossa autonomia, por fazer as coisas do nosso jeito. É a idolatria do nosso próprio coração, de nos colocarmos acima de tudo e de todos. E isso acaba influenciando as nossas decisões. Aquilo que nós vamos fazer geralmente está altamente influenciado por esse nosso coração que tem em si essa marca que o pecado trouxe. Esses lampejos que essa desconexão traz para a humanidade, eles também se apresentam nas nossas escolhas, no nosso entendimento sobre as coisas. Então, olha o ponto de partida interessante que Paulo está trazendo aqui. Pessoal, vocês precisam ter discernimento, tenham cuidado com o jeito que vocês vivem, não sejam como aqueles que são insensatos, que não têm um bom senso real das coisas, mas sejam sábios. Busquem em Deus e na palavra esse entendimento e esse discernimento. E esse é o grande desafio que a gente tem. Quando nós nos percebemos em uma bifurcação, quando você tem que tomar uma decisão, às vezes muito prática, em relação a algo que você tem que fazer, uma decisão seja no trabalho, no contexto da sua família, ou em qualquer ambiente que você está, a gente tem uma
tendência de ouvir o nosso coração. A gente tem até uma expressão para isso. Ouve seu coração, segue o que seu coração está dizendo, né? Mas isso pode ser um problema. Porque se o meu coração e o seu coração, ele é enganoso, pode ser que aquilo que o seu coração esteja dizendo não seja o melhor nem para você, nem para as pessoas que estão à sua volta. A gente precisa de algumas balizas, nós precisamos de algumas coisas que nos ajudem a entender como seguir. É por isso que a sabedoria bíblica tem esse papel de manual. Deus criou todas as coisas, criou a humanidade, a sua própria imagem e semelhança, a coroa da criação, e ele vai lá e dá o manual do construtor. A sabedoria bíblica tem esse papel para nos ajudar diante dos desafios que nós temos. A gente tem que parar de achar que a Bíblia é um negócio old fashion, ultrapassado, que não tem nada a ver com as minhas escolhas do dia a dia, que ela não tem impacto na maneira como eu vivo no meu trabalho, as minhas decisões profissionais, a maneira como eu crio os meus filhos, a maneira como eu trato a minha esposa, o meu marido, a maneira como eu me relaciono das mais diversas formas. Por quê? Porque ela tem exatamente esse papel de servir de parâmetros. Os princípios e preceitos da lei de Deus, eles nos ajudam. E ao contrário do que talvez você esteja pensando agora, isso não é para cercear a sua liberdade, muito pelo contrário. É para que você possa experimentar uma verdadeira liberdade. E aí a gente pode remeter às leis muito conhecidas lá do Antigo Testamento, principalmente em Êxodo 20, os chamados 10 mandamentos. Porque para a gente aquilo ali parece um negócio castrador, limitador, impedidor. Por que Deus está trazendo tantas regrinhas para aquele povo? Por que Deus está cerceando a liberdade deles? Mas Deus está fazendo o contrário. Deus está ensinando para eles liberdade. Você precisa se lembrar que esse povo havia vivido séculos e séculos de escravidão. Quando o povo hebreu sai do Egito, o que eles eram? Escravos, certo? E os pais deles? Escravos também. Vovô e vovó, escravo. Biso e bisa, escravo também. Tudo que eles conheciam era escravidão. Esse povo agora, longe do jugo da escravidão, tem uma grande possibilidade de repetir, sabe o quê? Aquilo que eles conheciam, escravidão. Deus traz princípios, preceitos, valores para quê? Para a liberdade. O princípio aqui é essa percepção de viver essa sabedoria. Afinal de contas, o temor do Senhor é o princípio para vivermos a verdadeira sabedoria. Então, o ponto de partida de Paulo aqui, aqueles irmãos, e a mim e a você hoje não sejam insensatos, sejam como sábios, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, vocês precisam de patrão, de referência, vocês precisam de balizas, vocês precisam de orientação. E a palavra do Senhor nos orienta. Se você quer ter uma boa gestão da sua vida, você precisa de parâmetros, você precisa de direcionamentos, você precisa de algo que te oriente. E é isso que nós cremos. A palavra de Deus, ela nos ajuda a viver em uma perspectiva daquilo que Deus preparou para nós vivermos da melhor forma possível. Só que ele continua, versículo 16, dizendo: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui a gente percebe que para uma boa gestão da vida, o Senhor nos ensina a aproveitar bem o tempo. E esse talvez seja o grande desafio que nós temos. Por isso que nós oramos pedindo por mais horas no dia. E deixa eu te contar uma coisa, não vai adiantar. Se o seu calendário tiver 14 meses, se o seu dia tiver 30 horas, você vai continuar apurado, se você não aprender a aproveitar bem o seu tempo.
E como que a gente faz isso? Não fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, mas fazendo aquilo que nós temos que fazer, entendendo a nossa vocação e caminhando na direção de cumpri-la. E isso vai te dar tranquilidade quando você, por exemplo, precisar falar não. Você já parou para pensar que Deus não te chamou para fazer todas as coisas? Nós não somos chamados para fazer tudo. Mas a nossa dificuldade, às vezes, de falar não, dá uma complicada na nossa agenda. E geralmente isso acontece porque a gente fica constrangido, e principalmente dentro da nossa cultura brasileira, a gente fica pensando, mas e se eu disser não, o que vão pensar de mim? E a gente se preocupa e tem um apego tão grande a isso, que a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, a gente deixa de fazer o que a gente é chamado a fazer, a gente deixa de cumprir a nossa vocação, e a sensação que a gente tem é que está andando em ciclos, que a gente está sobrecarregado, cansado, sem ver nenhum tipo de resultado. Agora, se a gente tem uma compreensão clara a respeito da nossa vocação, isso muda tudo. A sabedoria bíblica nos conta que em uma determinada ocasião, o Senhor Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e ali ele realizava grandes milagres. O ministério de Jesus era assim, ele ensinava como quem tinha autoridade, ele multiplicava pães e peixes, ele curava os enfermos, ele libertava aqueles que estavam possessos, expulsando demônios. Então o que acontecia? A multidão vinha. Por onde Jesus passava, a multidão o cercava. Tinha muita coisa para Jesus fazer. A agenda de Jesus era uma agenda abarrotada. Ele começava o dia e já tinha uma fila de gente para ser atendido. Muito obrigado. O próximo é o ar-condicionado, tá bom? A próxima campanha que a gente vai fazer aqui, viu, Lano? Eu deixo meu tesoureiro maluco com isso. Aquilo que importava para Jesus, muito mais do que simplesmente atender essas demandas, era cumprir a sua vocação. Então, em uma determinada ocasião, lá nessa cidade de Cafarnaum, os discípulos acordam de manhã e vão procurar Jesus. E cadê Jesus? Eles não encontram. Jesus tinha ido orar. Ele estava lá retirado no monte, orando, intimidade com o Pai. E aí os discípulos chegam. Jesus, onde é que você estava? Olha a fila de gente para você atender. Olha quanta gente tem. Você precisa expulsar demônios, você precisa curar enfermos, você precisa multiplicar pão, tem muita coisa para fazer. E Jesus simplesmente responde para os discípulos, nós vamos para outro lugar. E eu sei, a gente é tentado a pensar, nossa, Jesus não se importa. Mas não tinha gente ali para ser atendida? Por que ele ia para outro lugar? Por que não atender aquelas pessoas que estavam ali em Cafarnaum, onde ele já estava? Porque Jesus tinha um senso da sua vocação. Ele está caminhando resolutamente na direção de Jerusalém, onde lá ele seria traído, preso, acusado, achincalhado, torturado, crucificado, morto, mas onde ele ressuscitaria ao terceiro dia, para cumprir o seu papel de redentor da história da humanidade. Jesus conhecia a sua vocação. Se Jesus estivesse em Cafarnaum, curando os enfermos, expulsando os demônios, o que era legítimo, talvez ele estivesse lá até hoje fazendo isso, porque ainda teria enfermos e demônios para serem expulsos, pessoas para serem libertas. Mas Jesus entendia a sua vocação. É isso que ele faz. Para que ele pudesse redimir o mundo, inclusive aquelas pessoas de Cafarnaum, ele precisava ir para a próxima cidade. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Para aproveitar bem o tempo, nós precisamos ter um senso da nossa vocação. Para a gente aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, nós precisamos entender aonde
deve estar o nosso foco. Você já fez essa oração? A que Jesus tem te chamado a viver? Qual é a sua vocação? Talvez a gente confunde, porque geralmente a gente atrela a nossa vocação ao nosso trabalho, à nossa profissão, e a nossa profissão e o nosso trabalho, na verdade, eles são um meio para nós cumprirmos a nossa vocação. O que Jesus tem te chamado a fazer, a viver? Qual é a sua vocação? Não sei, pastor, não sei, não consigo entender, não tenho resposta. Aí Paulo ajuda a gente. Uma boa gestão da vida nos mostra que o próprio Senhor é quem revela a sua vontade para nós. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí eu sei que você está se questionando. Ué, mas como é que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Talvez essa seja uma das principais perguntas que eu tenho recebido ao longo de 20 anos de ministério. Pastor, o senhor vive falando dessa tal vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Essa parte a gente já decorou. O senhor repete tanto isso que a gente decorou. Agora diz aí, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Eu já disse aqui outras vezes que tem um livro que me marcou muito a responder essa pergunta, uma tradução aí mais ou menos para o português, seria algo como Trabalhando os Ângulos, do Eugene Peterson, onde ele traz 3 aspectos fundamentais para a gente conseguir ter sensibilidade para poder entender qual é a vontade de Deus. Peterson dizia que por meio da oração nós ganhamos sensibilidade para perceber e entender a vontade de Deus na nossa vida. Oração não é um instrumento que você tem para convencer Deus a fazer as coisas do seu jeito. Ainda que você pense que se orar de maneira rebuscada, usando as palavras certas, você vai convencer Deus a fazer do jeito que você quer. Não. Definitivamente não é isso. Oração é um instrumento de Deus para mudar o seu coração. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade, mais você ganha o entendimento, a compreensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é natural em qualquer relacionamento. Quanto mais você vive com alguém, mais você entende o que se passa na cabeça daquela pessoa. O último mês de julho, eu e a Aline, nós completamos 20 anos de casados. Tem 20 anos que ela me aguenta, é verdade. Não sei como. De vez em quando ela precisa dar uns beliscões, né, meu amor? Mas isso faz com que algumas coisas a gente consiga antecipar. Eu sei exatamente o que passou na cabeça dela nesse momento, quando eu falei isso. E às vezes a gente nem precisa dizer. O cruzar dos olhos já traz toda a compreensão do que o outro está pensando. Por quê? Porque você convive junto há 20 anos, ou mais até, pegando tempo de namoro e noivado. É a mesma coisa. Se nós não temos tempo de intimidade com Deus, fica difícil saber qual é a vontade de Deus. O que Ele está fazendo. Então, quando a gente ora, o que acontece? A gente vai ganhando essa compreensão, esse entendimento, essa intimidade. Peterson também dizia que a leitura das Escrituras nos ajuda a compreender, ter sensibilidade para compreender a vontade de Deus e como Ele está agindo na história. Porque às vezes a gente vê algumas situações à nossa volta e a gente questiona, mas por que isso está acontecendo? Por que tem gente sofrendo aqui? Por que aquilo aconteceu ali? Por que aquela decisão lá? Por que... Quando nós lemos as Escrituras, sabe o que acontece? A gente começa a perceber o modus operandi de Deus, como Ele age, como Ele agiu no passado, como que Ele lidou nas mais diversas situações. Eu não preciso ficar esperando uma nova revelação. A palavra de Deus nos mostra quem Deus é e a percepção dele sobre as coisas. Eu ganho, então, essa sensibilidade para compreender a vontade de Deus na história, e isso me ajuda a tomar decisões. Isso me ajuda a fazer escolhas. Isso me ajuda a traçar caminhos. E, por último, ele falava das amizades espirituais. Quando nós temos uma caminhada de fé ao lado de uma outra pessoa, um cristão maduro, isso nos ajuda.
Isso nos ajuda porque você tem alguém olhando para a sua vida e você pode olhar para a vida de alguém de maneira que nós não conseguimos enxergar sozinhos. Eu gosto sempre de usar um exemplo que me marcou muito, né? Nas 2 vezes que eu estive com a Aline no hospital, pela ocasião do nascimento dos nossos filhos, e ao estar ao lado dela, segurando na mão dela, no momento do parto, eu percebia que ela tinha uma limitação do que estava acontecendo no seu próprio corpo, mas eu conseguia ali ao lado ter uma percepção talvez muito mais acurada, muito mais clara do que ela mesma, do que estava acontecendo. É exatamente isso. Quando a gente diz que Deus está operando nas nossas vidas, é como se a gente tivesse deitado numa cama de hospital de barriga aberta. Deus está operando. E às vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Mas se você tem alguém maduro ao seu lado, caminhando com você, segurando na sua mão, essa pessoa pode te ajudar a ter uma percepção que você não tem. Então, como Deus traz para a gente a compreensão da sua vontade quando nós nos entregamos a disciplinas espirituais, à medida que oramos, lemos as Escrituras, fica aí a propaganda, se você tem dificuldade de ler, o pastor Paulo está ajudando as pessoas a lerem a Bíblia toda durante o ano. Eu sei que já vai entrar em Êxodo, né? Dá tempo, se você correr aí, você chega junto e continua a leitura até o fim do ano, né? Pastor Paulo tem espaço lá no grupo de WhatsApp, ele abre, viu? Se você precisar de ajuda para ler a Bíblia, pastor Paulo abre um espaço para você ler a Bíblia junto com ele. E tendo pessoas ao seu lado que pode te ajudar. Então, isso é algo especial. Uma boa gestão da vida é possível porque o Senhor revela a sua vontade para nós. E mais, o Senhor, então, agora nos convida a viver sob a sua influência. Sobre nenhuma outra influência, senão a influência da ação do seu Espírito. Olha só, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui não é Paulo dizendo que você pode, a quantidade de vinho que você pode ou não pode beber. Esse não é o aspecto aqui. Paulo estabelece aqui, na verdade, um contraste. Uma vida dominada por influências que são passageiras, que pode ser o álcool ou qualquer outra coisa, versus uma vida conduzida pelo Espírito. A embriaguez aqui é um símbolo de tudo aquilo que nos tira do eixo. E talvez aquilo que te tire do eixo não seja o vinho, talvez seja. E se tiver, você precisa tomar cuidado com isso. É o aspecto da moderação. Mas isso pode ser outras coisas que estão te tirando do eixo. Talvez a sua obsessão pelo sucesso. Talvez alguns vícios emocionais. Talvez algumas paixões ideológicas. Epa, esse ano de eleição. Dependência das redes sociais. Talvez isso esteja te tirando do eixo. Você só vive aquilo o dia inteiro. O problema é a perda da moderação e da direção. É isso que Paulo está trazendo. Não se deixe levar, embriagar por aquilo que vai te levar para o outro lugar, que não o lugar do equilíbrio. Pastor Tim Keller costumava dizer que o evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. Todas as vezes que nós perdemos a nossa moderação em qualquer aspecto, até em coisas boas, isso vai trazer problemas para nós. E aquela igreja entendia muito bem esse perigo. Afinal de contas, eu disse para vocês agora há pouco que a cultura daquela cidade celebrava o quê? O excesso, muitas festas, muitas orgias, tudo demais, tudo extravagante. Mas ele aponta ali para aquelas pessoas que a verdadeira plenitude, ela não vem de fora, mas ela vem do alto, ela vem de Deus. É o Espírito que pode nos influenciar e nos conduzir. Hoje, muitas vezes, nós vivemos embriagados por uma série de coisas. Excesso da informação, ansiedade pela performance, pressão por agradar.
mas viver sob a influência do Espírito é buscar uma vida centrada, equilibrada e, consequentemente, frutífera. É permitir que Deus dite o ritmo e os valores com sabedoria e sobriedade. Então, caminhando para o fim, versículos 19 a 21, a gente percebe que para uma boa gestão da vida, o Senhor transforma a nossa vida agora em adoração e gratidão. Olha só o que ele diz depois de trazer esses conselhos. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Júlio já fez um pedido para a equipe ministerial aqui, que a gente comece a falar um pouco mais sobre isso esse ano, né, Júlio? Que esse momento que a gente tem aqui, que antecede a pregação, não é só para te distrair. Não é só para a gente preencher espaço até o pessoal chegar para ouvir. Isso faz parte de uma vida que de fato glorifica a Deus e vive para o louvor da sua glória. Então ela transborda, ela transcende de adoração. E isso nos leva a viver dessa forma. E aí ele segue, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz então, antes de mais para frente aí seguir outras orientações práticas, inclusive para o âmbito familiar, ele diz: sujeitem-se uns aos outros, o temor a Cristo, trazendo aqui algumas coisas que para nós são complicadas de digerir. Como assim viver dessa maneira, inclusive obedecendo, ouvindo, se submetendo ao direcionamento de outros? É que a vida cheia do Espírito, ela se manifesta aqui, nessa percepção, em 3 frutos. O louvor a Deus, porque nós percebemos quem Ele é, o que Ele fez. Como nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora fomos trazidos de volta para um relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, aquele que derramou a sua vida e o seu sangue por nós. Então isso enche o nosso coração e transborda o nosso coração de louvor e, consequentemente, de gratidão a Deus por conta disso. E uma humildade relacional, porque se nós sabemos quem nós somos, nós percebemos as nossas limitações, isso traz uma nova percepção para a maneira como nós também nos relacionamos com as outras pessoas. A boa gestão da vida, então, não termina na produtividade, naquilo que a gente conseguiu fazer, nos nossos resultados. A boa gestão da vida culmina em adoração. Quando somos cheios de Deus, tudo em nós agora se torna uma expressão de louvor a Deus. Para os efésios, que estavam ouvindo ali, isso mudaria a forma como eles tratavam na família, a igreja, o trabalho, tudo à sua volta, mas para nós também. A vida passa a se tornar um culto constante. E Cristo para nós é esse modelo supremo, que viveu com sabedoria, moderadamente, fez a vontade do Pai, entregou-se por amor. Ele não apenas nos ensina a boa gestão da vida, mas Ele é a vida em nós. Para nós, da vida, o melhor. E nós não conseguimos viver sem Ele. Nesse sentido, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu deixo algumas perguntas. Estou vivendo de fato com sabedoria, com discernimento? Ou eu tenho deixado me levar pelo ritmo da cultura, ao meu redor, pelas tendências? Lembre-se, o Senhor te chama a viver com discernimento e propósito. Então você precisa de balizas, de referências. A palavra do Senhor é referência. Eu tenho aproveitado bem o tempo, ou eu tenho desperdiçado as oportunidades? Lembre-se, o Senhor quer que você viva com intenção, não no piloto automático, que nem no filme Clique, que a gente lembrou no início. Deus tem nos chamado ao cumprimento da nossa vocação. Deus não te chamou para fazer todas as coisas, mas Ele tem te chamado para viver para a honra e glória dEle, a partir daquilo que Ele tem te capacitado.
Mais uma vez eu vou citar aquela frase que eu sempre cito aqui do Eric Liddell, o corredor, né? Deus me fez veloz com um propósito, e quando eu corro, Deus sorri. Se você entende o propósito pelo qual você foi criado e para que você foi criado, a que Deus tem te vocacionado, e você faz isso com alegria, o Senhor sorri. E você consegue viver o melhor da sua vida, uma boa gestão da sua vida. Que influências têm guiado a minha vida? Ideologias políticas? Redes sociais? Ou de fato eu tenho me enchido do Espírito Santo de Deus? Lembre-se, o Senhor deseja te encher com a sua presença, não com ilusões passageiras, não com aquilo que a gente acha que é aqui ou agora, não algumas tendências que às vezes aquecem por alguma razão mais o nosso coração do que outras, mas te encher de verdade com o Espírito. Esteja aberto a isso. Libere o seu coração para isso. Tem muita gente falando que esse ano vai ser um ano difícil para a igreja. Afinal, mais uma vez, com essa questão da polarização política, a gente vai ter briga. Eu acho que não. Eu creio em nome de Jesus que esse é um ano de cura. O Senhor há de curar a sua igreja. Porque se o Evangelho é pregado e se pessoas são movidas pelo Evangelho, elas estarão acima desse tipo de discussão. E é isso que nós cremos aqui. Nós cremos piamente que aquilo que nos guia é o Evangelho. Aquilo que define as nossas decisões é o Evangelho. Aquilo que serve de baliza e parâmetro para nós é o Evangelho. Acima de todas as coisas. E nós clamamos que se o Espírito é aquele que nos influencia, o Senhor há de nos curar. Ele há de curar a sua igreja. E que a igreja do Senhor Jesus nesse país seja percebida não como um motim ideológico, seja para que linha for, mas que ela seja percebida de fato como mãos e pés do Senhor aqui na terra, cuidando, capacitando, curando e transbordando do amor. Afinal de contas, não sou eu, foi o Senhor Jesus que disse que os seus discípulos seriam conhecidos por amarem uns aos outros. Minha vida tem sido um reflexo de gratidão e adoração. Lembre-se, o Senhor transforma a sua rotina em culto quando Ele está no centro. Nós somos igreja. A sua vida é culto, de segunda a segunda, não só aos domingos. Culto não é só o que nós estamos fazendo aqui. Culto é a sua vida, quando você vive para a glória de Deus. Que nós tenhamos esse reflexo de gratidão e adoração. Viver com sabedoria é a nossa resposta ao Deus que nos salvou. Isso significa organizar a nossa agenda com propósito, cultivar a disciplina com dependência e buscar a direção do Espírito em cada uma das nossas decisões. Que nossa rotina seja um reflexo de que Cristo é o centro. E que ao vivermos bem, proclamemos com a vida o Evangelho que transforma todas as áreas da existência. Que você possa fazer uma boa gestão da sua vida. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quero orar por você. Deus eterno, muito obrigado por esse tempo aqui, pelos desafios que nós temos vivido, ó Pai, mas também pela percepção do seu cuidado. Como é difícil tomar decisões, fazer escolhas. Muitas vezes nós seguimos o nosso coração enganoso e isso nos prega peças e nos leva para longe do lugar onde nós deveríamos estar, o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos encha com o teu Espírito. O Senhor nos enche com o teu Espírito, nos dê discernimento, ó Pai, nos ajude nas nossas disciplinas espirituais. Que o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia. Que o Senhor nos cure, ó Pai, do nosso próprio coração, de inclinações equivocadas. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que rouba a centralidade do teu ser,
o nosso coração, que nós possamos ser cheios e transbordantes do Teu Espírito, que a nossa vida e o nosso dia a dia, que as nossas decisões, que a gestão da nossa trajetória possa fazer o Senhor sorrir, que seja um culto de adoração ao Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.